Alguma vez aconteceu de você não saber a resposta para uma pergunta muito importante? Talvez tenha sido durante uma prova final de matemática. Talvez tenha sido quando aquele menino finalmente falou com você e você ficou sem palavras. Foi uma baita oportunidade perdida, né? Talvez você não consiga decidir se o melhor jogador de todos os tempos é o Neymar ou o Messi. Em algum momento, todos nós ficamos sem saber a resposta para alguma pergunta. Na semana passada, analisamos uma das perguntas mais polêmicas que a sociedade faz hoje em dia. A fé e a ciência podem coexistir? Muitos de nós se sentem meio perdidos com essa pergunta. Na semana passada, falamos sobre quantos de nós podem ter crescido pensando que temos que escolher um ou outro, porque sentimos que são mundos distintos. Mas também aprendemos que isso não precisa ser verdade. Ciência e fé podem coexistir no mesmo espaço. Mas, por mais importante que seja para nós começarmos por aí, não devemos ficar aí para sempre. Por quê? É possível que alguns de vocês, crescidos na igreja, tenham perguntas que surgiram nas aulas de ciência e que elas podem confrontar com o que vocês aprenderam na igreja. Ou seja, se você é novo na igreja, há uma chance de que você tenha aprendido na igreja não se alinhe com o que foi ensinado a você no seu livro de ciências. Algumas questões levantadas pela ciência parecem criar um problema muito real com algumas partes importantes da fé cristã, especialmente quando se trata de algumas histórias encontradas na Bíblia. Se você não está lidando com isso agora, em algum momento essa tensão aparecerá, pode ter certeza. E você vai ficar imaginando o que fazer com perguntas como estas. A Terra foi realmente criada em 7 dias? Se houve um dilúvio mundial, por que alguns especialistas parecem dizer talvez não? A teoria evolutiva prova que Deus não criou tudo do jeito que pensamos. Não há como um homem chamado Jonas ter sobrevivido 3 dias no estômago de um peixe grande, não é? Honestamente, a gente poderia continuar por horas levantando perguntas iguais a essas. Talvez seja por isso que esse assunto te deixa tão tenso. Porque há muitas histórias ou tópicos onde a Bíblia parece dizer uma coisa e a ciência parece dizer outra. Além disso, a ciência é realmente convincente. A ciência é a razão pela qual conquistamos grandes coisas, como avançamos na medicina, que nos ajuda a combater as doenças que colocam em risco a vida das pessoas. Então, para onde vamos com essas perguntas? Não importa o quanto tentamos acreditar, a ciência parece propor fatos que se mantêm fortes contra as coisas que fomos ensinados a acreditar. Sejamos honestos. Esses fatos são difíceis de se discutir. E é aí que as coisas ficam complicadas. Quando não temos as respostas para as perguntas difíceis, questionamos tudo o que acreditamos. Pode se perguntar, eu preciso desligar o meu cérebro para acreditar em Deus? Eu tenho que ignorar tudo que a ciência diz que entra em conflito com o que eu acredito? Eu tenho que ignorar o que a ciência propõe, mesmo quando parece que há muitas evidências para apoiá-las? Essas são grandes perguntas. E aqui está a boa notícia. Deus não exige que você desligue sua mente quando você o segue. Deus não quer que você ignore a ciência para colocar sua fé nele. Na verdade, na semana passada dizemos que a ciência prova como quem criou tudo, como Deus criou tudo. A ciência pode provar o quão incrível Deus é. Perguntas são fundamentais para a construção da fé.
É importante lembrarmos disso enquanto continuamos. Deus não tem medo das suas perguntas. Ele não se surpreende com a ciência, pelo que acontece quando a ciência entra em conflito com a Bíblia. O negócio é o seguinte, gente. Se para ser cristão fosse necessário ter todas as respostas primeiro, estaríamos todos em apuros. Pensa um pouquinho. A realidade é que sempre haverá coisas para as quais não teremos respostas, nem claras, ou no mínimo, provavelmente, levaremos anos de estudo para a gente entender. Talvez nunca saibamos todos os detalhes do que aconteceu no dilúvio bíblico. Provavelmente nunca seremos capazes de descobrir exatamente como toda a criação foi feita. Talvez nunca entenderemos como Jonas realmente viveu na barriga de um peixe por 3 dias. Nós podemos passar anos, gente, aprendendo e ainda ter dúvidas sobre como as criaturas se adaptaram e mudaram ao longo do tempo. Com tempo e estudos suficientes, definitivamente teremos resposta para muitas das nossas perguntas, sim. Mas algumas poderão permanecer, pois serão um mistério. E tudo bem. Seguir a Jesus sempre foi sobre confiar em uma pessoa e não sobre ter todas as respostas. Ao longo da história, as pessoas têm questionado muitas coisas sobre Deus e a Bíblia. Fazer perguntas não significa que elas não tenham fé. Significa que elas querem aprender mais sobre o Deus que está por trás de toda a criação. A ciência explicou muitas coisas que remodelaram a forma como entendemos histórias bíblicas e relatos passados pelas pessoas por milhares de anos. Por exemplo, você já ouviu falar de Galileu? Nós falamos semana passada, lembra? Ele foi um famoso cientista que viveu em 1600. Entre outras coisas, ele inventou o telescópio, capaz de ver mais longe no espaço, confirmando que alguns cientistas corajosos sugeriram anteriormente que a Terra não era o centro do universo. Qual foi o seu único problema? A maioria dos cristãos, especialmente os poderosos, achava que isso confrontava diretamente com a Escritura. Galileu disse, ele respondeu: eu não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou com sentidos, com razão, com intelecto, pretendeu que renunciarmos o uso desse cérebro. Em outras palavras, Deus fez nossos cérebros. Ele quer que usemos nossas mentes para entendermos melhor o mundo que Ele fez. Mesmo que isso signifique repensar conceitos antigos, à medida que nós vamos aprendendo mais. E Galileu, sabia o que eu quero que você saiba também? Nossa fé é construída sobre uma pessoa, não sobre um único ponto de vista ou sobre uma única explicação. Aprender algo novo na ciência não precisa desconsiderar a nossa fé. Afinal, a nossa fé sempre esteve na pessoa que controla o universo, não na compreensão de como ele fez isso. A igreja nos anos de 1500 tinha medo do que Galileu descobriu. Isso se deu pelo fato da igreja se apoiar em explicações que buscavam apenas nas escrituras. E não Deus por trás delas. Viu a diferença? Então, quando a ciência disse que algo diferente do que elas acreditaram, houve muito medo do que a fé das pessoas fosse desmoronar. Mas a verdade é que sempre haverá aspectos da vida e da criação que desafiarão as nossas crenças. Só que isso não pode destruir a nossa fé. Na verdade, devemos aumentar a nossa fé de uma nova maneira. Porque mesmo quando não vemos o como, ainda podemos estar conectados ao quem por trás disso. O apóstolo Paulo, ele escreveu algo sobre a mesma ideia. Olha só o que ele diz.
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas para ele, por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Está lá em Colossenses 1, 15 a 17. Vamos entender tudo isso. Paulo está dizendo que Jesus estava lá no início da criação. Em Jesus, o mundo inteiro foi criado. E ele estava por trás de tudo e em tudo. Jesus, um homem de verdade, que realmente viveu 2000 anos atrás, estava presente antes de tudo. Não só isso, ele é o único mantendo toda a criação unida até hoje. Tudo isso é importante, porque normalmente não pensamos em Jesus quando estando lá. Nós vemos a criação sendo as coisas de Deus e a cruz como coisas de Jesus. Mas Paulo está dizendo, não, Jesus estava lá no início. Então, quando confiamos em Jesus, em quem confiamos a Ele os detalhes da criação, que talvez nunca saberemos. Ninguém questiona se Jesus realmente viveu. Veja, a nossa fé não se baseia em ser capaz de provar teorias sobre como Deus criou o universo, ou se há uma compreensão tradicional de eventos específicos. Isso é completamente diferente. Em vez disso, a nossa fé, ela é construída sobre uma pessoa que nós acreditamos ser o Deus por trás de toda a compreensão científica. Não apenas alguém que imaginamos existir, mas alguém que as pessoas reais viram na realidade e a descreveram. Quando colocamos nossa confiança em Jesus, acreditando que Jesus estava lá na criação e que ele continua a manter toda a criação unida até hoje, nós acreditamos que ele está no centro de tudo. Mesmo que não tenhamos uma explicação para como ela funciona. Isso significa que podemos continuar procurando respostas, explorando a ciência, sem termos que abandonar ou ignorar a nossa fé em Jesus. Você pode confiar em alguém, mesmo antes de saber tudo. Quando você aprende algo novo, que não necessariamente se alinha com o que você leu ou ouviu na igreja, não significa que você tenha que se afastar da pessoa por trás da fé que você tem. Não. Significa que você o conhece melhor. Vocês já tiveram em um avião? Você sabe a explicação científica para a razão exata de um avião? Um pedaço de metal, aproximadamente com 80 mil quilos, voar? Se você não sabe a resposta, isso significa que você nunca mais vai entrar num avião? Claro que não. A razão pela qual você voa, mesmo sem saber a explicação completa de como um voo funciona, é porque sua fé não está em uma explicação, porém está no piloto que comanda. Você confia que o piloto conhece a ciência por trás do voo e as respostas necessárias para levá-lo ao seu destino. Toda vez que você voa, você coloca a sua fé em uma pessoa, não em ter ou não uma explicação para o que do voo acontecer. O mesmo é verdade quando se trata de colocar sua fé em Jesus. Você não precisa saber tudo para confiar em alguém. Você deve fazer perguntas, sim. Deus não se aborrece com suas perguntas. Você não tem que desligar seu brilhante cérebro para ser um cristão. Use-o. Ser cristão não é ter todas as explicações para tudo que você se pergunta. Deus não se aborrece com as suas dúvidas. E com você explorando a ciência por trás de como Ele criou tudo.
Deus realmente criou o seu cérebro. Então, pense. Está tudo bem. Você o usa na busca de entender melhor toda a criação que Deus criou. Você pode confiar em Jesus. Talvez você tenha se sentido culpado sobre as dúvidas ou perguntas que você teve sobre a fé, devido ao seu entendimento da ciência. Não precisa mais se sentir assim. A nossa fé, ela é construída sobre Jesus, não sobre todas as explicações. Como isso muda a maneira a respeito de como você acredita que é ser cristão? A minha esperança é que tudo isso te ajude a construir uma fé que durará através das questões que a ciência levanta. A minha esperança é que você, quando for confrontado com perguntas difíceis, você permaneça confiante na pessoa de Jesus. Não precisa se esquivar de perguntas difíceis. Em vez disso, você pode explorá-las e ainda manter a sua fé intacta. Lembre-se, você confia na pessoa que está por trás de toda a criação e mantém tudo isso junto. Isso não muda, não importa o que aconteça.